Eu estou com pena de vocês, viu? Porque, olha, vocês devem estar pensando, vamos lá que o pastor Paulo convidou um jovem pastor, não é? Loiro, 1,80 m, 1,90 m, olhos azuis, não é? E aqui, falei, ué, será que abriram a porta do asilo, vê um velho, um velho cabeçudo e orelhudo ainda, né? Mas vocês sabem que eu me sinto bem à vontade para falar com vocês. Por mim, eu dispensava essa turma que tem mais idade que vocês, mandava tudo embora, eu ficava só mais aqui. Tem cada coisinha boa para falar, mas não pode falar perto deles. Porque eles já sabem tudo. Tudo que eu vou falar, eles já sabem. Eles passaram, alguns aqui passaram pelo mesmo caminho que eu passei. E vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Eu já fui o que vocês são. E vocês nunca foram o que eu sou. Tá vendo? Aham. 1-0 para nós, né? Certo, meu irmão? Ei, meu irmão? Estamos ganhando. Outra coisa, viu? Eu vou chegar, guardadas as devidas proporções, vou chegar primeiro no céu do que vocês. Quando vocês chegarem lá, ó, nós já estamos de velho. Ah? Pois é. É para você ver que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê, meu irmão? Consumido. É por isso que eu estou aqui. É por isso. Sabe o que acontece? Depois de uma certa fase da vida, você começa a ver a vida sob uma outra ótica. Por exemplo, dos 0 aos 10 anos, o que vocês aproveitaram da vida? O que vocês aproveitaram do dia em que nasceram até os 10 anos? Fala. O que vocês lembram dessa fase? Nada. A mãe, vem para cá, menina, vem para lá, para cá, o pai, tá. Vai para a igreja, esse moleque, coisinha aí, não para. O pastor briga, o diácono no chão, essa criança aí. Dos 10 aos 20, viu? Aí vai para a escola. Professor, aprende, quero ver o boletim, o pai briga, não sei o quê. Aí começa, as meninas, principalmente, enjoa da boneca, já começa o amorzinho no coração. Aquele olharzinho de peixe morto, já viu? E os meninos também, tá? Já vai estudar, já estuda direito, tá? E os pais ali em cima, e todo mundo fica na igreja, o pastor dá aquele sermão. Bom, chega dos 20 aos 30, aí casa. Aí você descobre o seguinte, bom, agora eu vou viver. Vai viver para quem? Vai viver para aquela turminha que vem atrás ali. Né? Que você vai ver que aquela dondoca que você casou com ela, que você pensava que ela era apaixonada por você, mulher não gosta do homem. E elas ficam loucas da vida quando eu falo isso, meu irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Experimenta bater no filho dela. Experimenta. Se tu é homem, pega uma cinta, bate. Certo, meu irmão? Não, e tem uma coisa. Quando o filho, faz alguma coisa errada, ela vem e diz assim, tá vendo, teu filho? Agora, quando o filho recebe o diploma da faculdade, da universidade, o nosso filho é uma bênção. A mulher, tudo que ela quer é ter o filho daquele homem que ela escolheu, especial. Porque depois que aquele filho nasce, o primeiro choro daquela criaturinha, viu? À noite, ela pega ele no colo, traz para onde? Para onde? Para a cama para o lugar Quem vai espirrar daquele lugar ali? Quem? Eu e você. Foi isso que ela fez comigo. 51 anos, vai para 52 de casado.
Uma criatura admirável. Deixei minha velhinha lá em Santos, tadinha. Agora eu tenho uma ternura por ela. Eu falei, Senhor, muito obrigado por essa esposa que o Senhor me deu para cuidar dela. Até agora, né? Porque essa é a verdade. Mas sabe de uma coisa, gente? Eu queria que você pensasse nisso. Quando você chega nos 50 anos, você fala, bom, agora eu vou começar a viver. Porque agora os filhos estão mais ou menos crescidos, pega a esposa, viaja um pouquinho e tal. Daqui a pouco Deus chama você, vem cá. Que é? Há 10 anos atrás você fez 50, mas agora é 60 aí. 60 que eu vou te mostrar o que é a vida. E você aguenta firme. E aí você, bom, agora eu quero ver mesmo. Agora com 60 então, você caminha mais 10 e você fala, Senhor, estou começando a cansar. Vê 70 caminhar mais um pouco, rapaz. Vê 70 caminhar mais um bocadinho. Bom, Senhor, tudo bem. Né? Aí você vai, eu ainda estou nessa fase. 76, estou lá. Né? Daqui a pouco o gás vai acabando e Deus fala, oi, 80, tenta, 80, mais um pouco. Olha, Senhor, tudo bem. Você caminha mais 10, aí é você que fala, Senhor, não venta. Você vai caminhar mais 10 e ele fala assim, meu amigo, sem condição. E você viveu, eu estava olhando aquilo, passou tudo ali. Falei, meu Deus, meu pai, quanta insensatez, que visão que as pessoas têm na vida. E eu queria meditar com você sobre a vida de Jó. Abra sua Bíblia aí. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos lá? Me acompanhe aí, por favor. Versículo 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Agora aqui a partir do versículo 13 até o 22, nós vamos verificar, meus irmãos, o que aconteceu com o Jó. O capeta foi lá e acabou com aquilo que Jó tinha, desde os filhos até os bens. Só que foi uma desgraça em cima da outra. Quem é que já passou por isso na vida? Quem é que já passou por uma desgraça em cima da outra? Levanta a mão. Eu já. Você imagina você ter um filho na droga, uma mulher com depressão em alto grau e uma filha paralítica. Já pensou? Né? E você começa a orar porque a filha não nasceu paralítica, mas ficou. E a perna vai afinando, e a perna vai ficando cordiceira, e você procura um meio, em todo conhecimento científico, alguém que possa fazer alguma coisa, e ninguém resolve nada. E de madrugada eu ficava na sacada da minha casa, orando, chorando, esperando de Deus que Ele me desse a bênção para ver pelo menos meu filho livre daquele ambiente em que vivia e minha mulher curada. E eu era presbítero. Regente de coral, presbítero 15 anos, regente de coral mais 15, criado na igreja, nascido, vivido presbiteriano.
Mas eu precisava conhecer o Deus que Jó depois veio conhecer. Deixa eu dizer para você, minha filha não é mais paralítica, meu filho está, graças a Deus, sob controle, e a minha esposa também. E eu estou vivão. Toca aí. Tá certo? Estou vivo ou não estou? E em pé ainda. Presta atenção no que eu vou te dizer. Que visão que o diabo tinha de Jó. Visão de um homem interesseiro. Ele era temente a Deus, ele era íntegro, ele era reto, porque Deus dava tudo para ele. É claro. O Jó é um baita do interesseiro. Mas sabe por que o diabo tem essa visão? Porque o diabo nos conhece superficialmente, ele conhece você por aquilo que ele observa em você todo dia, toda hora. Lembra-se que a Bíblia diz assim, ó, o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor. E ele está ali. Quando você briga com alguém e solta aquele palavreado bonito, o diabo fala, não, isso aí não é bom, fala aquele outro. Manda mesmo, é isso aí, fala mesmo. É, vai lá, e você se inflama. Olha, eu vou te partir a cara, isso aí, vai com tudo, eu estou contigo. Tu devia ir para o UFC, é isso aí. Tu ó, pega o Vanderlei, quebra a cara dele, não sei o quê. E você vai. E o diabo vai escrevendo no caderninho, tudo a teu respeito. E lá um dia fala assim, observaste meu servo, como é teu nome? Felipe. Só tem Felipe aqui? Você é Felipa? Observaste o Felipe? Ah, observei, sim, olha, menino joia, estudioso, é claro, claro. Mora numa bela de uma casa, o pai e a mãe dão tudo para ele, fala, é claro, o senhor abençoa. Claro que ele é crente. Mas olha, faz aquela menina que ele gosta dela desmanchar com tudo no amor, dizer que não quer mais saber dele, você vai ver só o que vai acontecer. O diabo sabe isso. Ele convive com a gente. Mas ele não é presciente, ele não é onisciente, ele não é ente nenhum. Ele não sabe nada a nosso respeito, a não ser aquilo que ele observa no dia a dia. Por isso ele tem essa visão de Jó. Qual é a visão que o diabo tem de você? Você é aquele crente que o diabo gosta? Crente para frente. Uma ocasião, uma colega de trabalho, eu trabalhei no Porto de Santos, na Companhia Docas. Na minha seção eram quase 60 funcionários. E eu tive duas grandes experiências na minha vida com Deus. Matei 2 pessoas. Eu tenho cara de assassino? Tu acha que eu tenho cara de assassino? Não tenho não, né? O meu chefe, matei um chefe e um presbítero. O meu chefe, eu conhecia as falcatruas dele e eu não ia denunciá-lo, não, nunca faria isso. Mas eu sabia o que ele fazia na empresa. Como ele agia fraudulentamente na empresa. E ele sabia que eu sabia. Então ele tentou me colocar no olho da rua. E eu tinha 3 filhos naquela época. E alguém me chamou, um empresário, e falou, se você tem padrinho na empresa, você se cubra porque você está com o pé na rua. Me desesperei, fui para minha casa, dobrei meu joelho e comecei a orar. A história é longa. Esse homem, um dos padrinhos dele era um dos diretores da empresa com sede no Rio de Janeiro. O outro era um engenheiro-chefe da divisão.
Mas o meu padrinho não era padrinho, era meu pai. Nosso que estás nos céus. Para encurtar a história, no ano que eu me formei pastor, no mês do meu aniversário, no dia do meu aniversário, esse meu chefe deu um tiro no filho dele, depois virou o cano de revólver contra ele mesmo e acionou o gatilho e se matou. Isso não teria outro efeito, ter tido um efeito maior na minha vida, se no dia em que alguém lá na minha sessão dissesse assim, olha, fulano, Ciro, fulano de tal, sofreu um AVC e está muito mal. E eu comecei a orar por este homem, e eu ia visitá-lo, mas nesse dia, eu estava com a Bíblia na gaveta, porque o chefe que veio substituí-lo, era amigo do meu pai, católico carismático. A primeira coisa que ele fez quando chegou na sessão, falou assim, eu quero que a partir de hoje, toda a comemoração que houver aqui, você vai usar da palavra. Falei, bom, eu só sei falar com a Bíblia na mão. Não, mas é com a Bíblia na mão que eu quero. Muitas pessoas se converteram. A minha aposentadoria, eles fizeram um púlpito de caixa de papelão, colocaram um versículo do Salmo 23 e pediram que eu pregasse minha última mensagem naquele lugar. Mas naquele dia, quando me deram essa notícia, eu estava com a minha Bíblia aberta na gaveta, já puxei a gaveta para continuar lendo, e os meus olhos pousaram em cima de Romanos, capítulo 12 ou 13, vou pedir para você ler para mim, por favor. Capítulo 12 de Romanos, alguém lê para mim, por favor, 18 e 19. Precisava explicação nenhuma. Você sabia que você, para com Deus, com a menina dos olhos de Deus, não importa a visão que o diabo tenha de você, não interessa o que ele pensa a meu respeito, não interessa. Porque a resposta de Deus é uma só: você é meu filho. E os filhos de Deus, ele castiga. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 12, que não há filho que ele não discipline. E se você está sem disciplina, então não é filho, é bastardo. Isto é qualquer coisa menos filho. Mas quem não é filho, Deus não disciplina. Deus não castiga. Deus condena. Esse é o problema. No livro de Zacarias diz que nós somos para com Deus como a menina dos olhos de Deus. O diabo tem esta visão minha. E a visão que ele tem é de um ser humano no seu estado natural. Mas quando você se converte, ele passa a ter uma visão de alguém que agora é um crente, um ser espiritual, ainda vendido ao pecado, ainda com as suas imperfeições, mas que goza da misericórdia e da graça de Deus. O que me fascina no livro de Jó é isto. É que Deus olha para Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas Jó era isso mesmo? O diabo diz que não. Mas, meus irmãos, Satanás, ele procura pintar o quadro dos teus pecados da maneira mais horrenda possível. Por isso que nós temos que fugir da aparência do mal. Porque
porque da aparência do mal ele vai dizer assim, aparência, mas passa alguém e vê você lá com a moça na esquina. Olha, eu vi o Felipe com a moça ali na esquina. Só isso que você viu? Estava agarradão lá. Não dava nem para ver. Os dois, só via um. É assim. Lá o irmãozinho entra lá num bar, né? Que tinha um crente que tinha o hábito de passar num boteco, lá na cidade interior, e antes de ir para a igreja no domingo de manhã, ele entrava lá e falava para o homem do bar aí, dá para mim, uma pinguinha assim, uma pingazinha pequenininha, só para esquentar, né? Para esquentar. Ele passava lá e tomava. Aí, quando foi um dia, o dono do bar falou para ele assim, está chegando um pastor aí e passa por aqui todo dia. Ele fala, então você precisa me falar, ele está chegando aí. Toma cuidado que... Tá? Toma cuidado que ele pode pegar você aí, não sei se é da tua igreja. Como é que ele é? É um velho assim, cabeça branca, né? Assim, assado, deu a especificação. E o crente resolveu mudar de bar então. Não foi mais lá. Tá? Aí não foi. E no outro bar que ele foi, ninguém conhecia ele. Ele foi lá e pediu para o homem do bar, escuta, me dá um copinho de pinga aí com mel, qualquer coisa. Tá, não. Quanto é que é? Não, aqui não é nada, não. Lá o senhor pagava, aqui só crente aqui não paga. Ele pensava que ninguém sabia, todo mundo estava sabendo. Não é? Então, não adianta mudar de bar que o diabo vai lá e aponta. Esse aí é. Aí é. Esse aí é. Não adianta, porque o diabo vai. Vai. Toma cuidado. Porque ele vai lá. Ele quer acabar contigo. Ele quer acabar conosco. Ele quer mostrar que você é muito pior do que aquilo que aparenta ser. A visão dele é essa. Eles vão tudo para a igreja, pastor. Sabe por quê, senhor? Estão tudo na igreja, estão a fim de receber a bênção do Senhor. Pode crer. A oração deles é sempre essa. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu tio, abençoa não sei o quê. É só abençoa, abençoa, abençoa. Ninguém se oferece para fazer nada, senhor. É verdade. Crente para trabalhar na igreja, meu irmão, é duro arrumar um crente para fazer um trabalho na igreja. É duro. E quando se arruma, olha, lá na terra do papai, lá no vale, tem alguém aqui que é do Vale do Ribeiro aqui, lá de Juquiá, alguma coisa? Não, né? Então eu posso descer a caceta à vontade, que não tem ninguém para falar. Na terra do meu pai é lá daquela região do Vale do Ribeira, e lá chegou um diácono, e chegou aquele sotaque bem caipira, falou para o presbítero que estava lá, ô irmão, aí irmão, está falando com eu? É com o irmão. Pega na ponta do banco aí e vamos botar para lá. Eu sei, pensa que está falando com quem? Estou falando com o irmão. Irmão, sabe quem eu sou? Eu sou Pibito. E você é Jaco. Viu? É o Pibito que manda no Jaco, não é o Jaco que manda no Pibito. Pegue você aí na ponta. O Jaco pegou, ele pegou na outra ponta e levou. O que ele quer é mandar. E desde quando que presbítero e pastor e diácono é eleito para mandar? Nós somos eleitos para ser escravo da igreja. Sabia disso? É. Para ser servo mesmo. Para isso. Mas, irmãos, veja bem, olha o que aconteceu com o Jó. É que o diabo falou tudo isso e Deus... Quer ver como é que Deus bate na mesma tecla? Veja aí no capítulo 2. Leia para mim, do versículo 1 até o versículo 3. Alguém leia bem alto, vamos lá.
Olha aí. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vejam, quando Jó ouviu toda aquela notícia daquela desgraceira que aconteceu com ele, aquela coisa linda que ele casou com ela, viu? Ô mulherzinha, aquilo como mulher eu não queria nem para ser a faxineira da minha casa. Quanto é para ser esposa. Que mulherzinha. Falou, ainda retens a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que conselho de esposa, amaldiçoa teu Deus e morre. Vejam bem, apesar de tudo isto, o Jó mantinha a integridade e dizia assim, ó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você já perdeu tudo alguma vez na vida? Já perdeu alguma dessas coisas mais preciosas? Eu me recordo uma vez, meu irmão, eu tinha posto no penhor umas joias da minha esposa. Sabe aquelas joias? Mulher gosta de joia, né, minha irmã? Joia, se há coisa que mulher gosta é joia, perfume e flor. Viu? Tem um moço lá da minha igreja que chegou no aniversário da esposa, comprou um belo de um ramalhete e botou em cima da mesa da cozinha. E o ramalhete ficou lá, as moscas, o dia inteiro lá. Ele veio, almoçou, e o ramalhete lá. Depois, à tarde, voltou o ramalhete lá. Quando foi à noite, falei, escuta, gostou? Gostou do quê? Ué, tu não viu as flores? Que flores? A flor, botei lá na mesa da cozinha. Ah, você deu aquelas flores para aquela mesa da cozinha? Foi para ela? Ah, elas gostaram, a mesa gostou. Ficou linda. É. Mas sabe de uma coisa? Mulher, você tem que comprar flor, falar, amor, feliz aniversário. Eu queria trazer todo o jardim que eu encontrasse. Mas todas as flores do mundo seriam insuficientes para expressar o profundo, imenso amor que eu sinto por você, né, minha irmã? Assim, minha irmã, não falar. Tá? Sabe de uma coisa, irmãos? Deus nos olha com esse olhar maravilhoso de um Deus bondoso, de um Deus paciente, de um Deus que sente amor profundo por seus filhos, a ponto de dizer, eu morro de amor por vocês e vou mostrar que vou morrer mesmo. Eu vou descer aí, eu vou viver com você, eu vou morrer por você. Sabe, irmãos, esse é um Deus que olha para nós e diz para Satanás, observaste meu servo João, observaste meu servo Paulo, Pedro, Tiago, observaste minha serva Maria, Joana, observaste, mulher íntegra, reta, se desvia do mal, mulher que agrada o meu coração. Observou Davi, observei, Senhor, adúltero, criminoso, matou Urias, mas é um homem segundo o meu coração. Observou Abraão, meu amigo? Observei sim, observei. Foi lá e adulterou com Agar, é isso aí. Mas é meu amigo. Dá para entender um Deus deste? Mas é assim que ele te vê. Sabe por quê? Porque Deus nos olha, sabe de que maneira? No Salmo 139 diz assim, que Ele nos olha lá dentro, no íntimo. E Ele nos conhece profundamente. Só Ele sabe quem eu sou. Só Ele sabe quem você é. E quando você lê a história de Davi, você vê quem verdadeiramente era Davi. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus me vê por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu faço. O diabo me vê por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou.
Repitam comigo. Deus me vê por aquilo que eu sou e não pelo que eu faço. Mas o diabo me vê pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Um domingo de manhã cedo, a minha filha acordou e falou: papai, eu quero ir na igreja, na escola dominical. Eu falei: filha, então você fica sentadinha aí na cama, eu vou encostar você na parede e você vai se arrumando aí, que eu vou preparar a cadeira de rodas e nós vamos para a igreja. E eu desci, fui aprontar a cadeira de rodas, para depois descer com ela no colo e colocá-la na cadeira. Mas naquele ínterim começou a chover, e eu falei: filha, está chovendo, não vai dar para você ir. Tá bom, então eu fico, o senhor vai. Quando voltei, uma família da igreja tinha levado ela para a casa deles para passar o almoço e a tarde com eles, e à noite eles a levaram para a igreja. E depois do culto viemos para casa e ficamos lá embaixo assistindo o fantástico show da vida. E ela falou: papai, o senhor me arranja um pouquinho daquele azeite que o senhor usa para orar com as pessoas? Arranja, filho, arranja. Para que você quer? Não, não é nada, não é nada. Depois eu explico. Tá bom. E pedi para a mãe: mamãe, a senhora me põe uma bacia com água quente para mim lá no banheiro. O que você quer, filha? Não, não é nada, depois eu explico. E nós a deixamos sozinha no banheiro, sentadinha num canto de parede, porque ela não se equilibrava, ela caía. E ela quis ficar sozinha e nós ficamos lá embaixo. Ali, uns 20 minutos, a nossa filha desceu sozinha pela escada. Chegou na nossa frente e falou: olhem para mim, que Deus fez. Ela sonhou naquela noite de sábado para domingo. Deus dizia para ela: lave sua perna com água quente, unja com óleo, levanta-te e anda. Meu querido, minha querida, meu filho amado, filhas queridas, tomem posse desta bênção. Você não pertence a este mundo que nós estamos. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós somos outra massa, outra natureza. Ela chegou na igreja e falou, durante o culto, disse: Senhor, se o Senhor está falando comigo que eu não ouço outra coisa, da minha cabeça só diz isso: lave sua perna com água quente, unja com óleo, levanta-te e anda. Senhor, move um dedo do meu pé, se é o Senhor que está falando comigo. Falou: papai, eu senti os dedos do meu pé tremer. Eu falei: então é verdade, então eu vou andar mesmo. E quando eu vim para cá, eu pedi água e pedi o azeite, papai, porque eu sabia que eu ia andar. Os médicos não sabiam explicar isso. Mas, queridos, esses dias lá na minha igreja, um moço, fui visitá-lo, e ele estava muito deprimido. Falei: o que houve, Tiago? Pastor, eu estou com um mal de chagas, meu coração está muito grande, está crescendo. Nós oramos com um grupo da igreja, falando: Tiago, vai na nossa reunião dos homens, todo sábado de manhã, 7 horas da manhã, nós temos o café da manhã dos homens, e a gente bate um papo, conversa, ora uns com os outros, oramos por todo mundo, e Deus tem feito uma maravilha ali. E oramos todos. Passaram-se alguns dias, e o Tiago telefonou lá para o pastor titular: Pastor Éder, estou ligando para dizer que eu fui levar o resultado dos exames para o médico hoje. E daí? Ele falou: Tiago, o seu coração está diminuindo de tamanho. Meu irmão, o Jesus lá, das areias, da praia do mar, ele é o mesmo. Ele fala, Hebreus diz assim, que ele é o mesmo ontem, hoje. Ele falou: estarei convosco todos os dias. Experimente e faça uma prova e você vê se é. Ele olha para você, não por fora, ele olha para você por dentro. E lá dentro, sabe quem ele vê?
ele vê ele mesmo, o Espírito Santo que habita em nós. E para terminar, já chegou às 11h30, não viu ainda? Vamos terminar. Para terminar, eu queria que você pensasse no seguinte: quem era o Jó? Qual era a visão de Jó, né? Qual era a visão? Capítulo 3. Veja aí. Versículo 25 e 26. Alguém leia para mim, por favor. O que eu temo e o que eu receio. O Jó era íntegro? Era. Era reto? Era. Temente a Deus? Era. Mas o Jó era um homem de fé? Não era. O Jó tinha medo de perder o que ele tinha. O Jó receava ficar pobre. O Jó, viu? Orava pelos filhos que não tinham a mesma visão de fé do Jó. Faziam aquelas farras com as irmãs, nas festas, e o Jó vivia lá intercedendo por esses filhos. Sabe, gente, o Jó, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem íntegro mesmo, ele se fugia da aparência do mal. Mas o Jó tinha receio, tinha medo de perder, e o diabo sabia disto. Satanás sabe os teus pontos fracos, ele sabe. E ele vai atacar estes pontos para você mostrar esse lado seu, que só Deus sabe. Ele vai saber quando você botar para fora. Ele vai tentando, por isso o nome dele é tentador. Mas o que é importante em tudo isso, amados, é que Deus nos abençoa, mesmo sabendo quem nós somos. Por quê? Porque eu preciso ter uma visão, não de mim só, mas eu preciso conhecer quem o diabo é, e muito mais ainda, o Deus que me chamou pela sua graça. E querem ver? Vamos lá para o capítulo 42 de Jó. E vamos encerrar aí. Versículo 1 em diante diz assim, olha: respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que tem conhecimento, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Sabe, amados, eu fui criado na igreja. Durante muitos anos eu conheci o Deus da Bíblia. Durante muito tempo eu conheci Deus, que era bom, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da igreja. Mas eu não conhecia o Deus que estava perto de mim, o Deus que estava junto de mim. Eu só fui conhecer quando eu tive uma experiência como a de Jó. Às vezes Deus nos faz passar por uma experiência assim, não é? Nunca além das nossas forças. Mas nessa experiência, você vai conhecer verdadeiramente o Deus que te conhece. E você vai conhecer o diabo que te aborrece. Viu? Mas quero, para terminar, dizer para você que você vai se conhecer muito melhor. Amém.